Boa noite, gente, tudo bom? Como alguns alunos pediram para a gente está gravando algumas videoaulas, tá? Eu sei que todo mundo não pôde participar por outras questões, então eu vou deixar gravado esse conteúdo que eu imagino que seja interesse de todos, tá? O que a gente viu, o que a gente viu na aula de ontem foi sobre os princípios básicos da TCC. O nosso objetivo na aula eram cinco. Era apontar o contexto histórico em que surgiram as terapias cognitivas, definir o pressuposto geral de todas as terapias cognitivas, definir e aplicar os tipos de erros cognitivos mais comuns, explicar os estilos atributivos da depressão e aplicar uma das técnicas da TCC, que é a reestruturação cognitiva de erros cognitivos. Então, para a gente entender e para a gente ter uma ideia de onde se localiza as terapias cognitivas dentro da história da psicologia, a gente precisa ter uma breve retomada da história da psicologia. Como todo mundo sabe, uma das primeiras, embora o Freud não tenha sido o inventor da psicologia, e embora ele não tenha sido realmente nem o inventor do inconsciente, né, ele é responsável por ter dado a sistematização dessas ideias, ele é o responsável pelo inventor da psicanálise. A psicanálise ela é a grande precursora de quase toda a psicologia, e o foco dela, né, era recuperar a experiência traumática e trazer a consciência. A ideia do Freud era que o terapeuta ia ajudar os pacientes a recuperar esses conteúdos inconscientes, esses desejos reprimidos. E uma vez que a gente conseguisse trazer esses conteúdos para a consciência, o indivíduo poderia ter a possibilidade de agir de um outro modo. Aí o que acontece? Lá por 1930 a 1950, surgiu a onda do behaviorismo radical. Um dos seus primeiros autores foram Watson, William James, mas quem realmente trouxe uma revolução na ideia da análise do comportamento foi o Skinner, com o behaviorismo radical. Qual que era a grande crítica, de um modo bastante resumido, qual que era a grande crítica do behaviorismo à psicanálise? Era a ideia de que tanto a psicanálise como todas as outras abordagens, elas tinham uma visão de mundo muito mentalista, que nem eles falavam. Essas abordagens, segundo a análise do comportamento, elas tentavam explicar os problemas que as pessoas tinham a partir de conceitos internos que não eram observáveis. Logo, se eles não eram observáveis, eles não poderiam ser estudados de um ponto de vista científico, de acordo com a concepção da análise do comportamento. Logo, eles propuseram uma alteração no foco da psicologia. Segundo eles, a psicologia deveria trabalhar de acordo com o pragmatismo, com o empirismo, a partir dos métodos científicos, com o foco em comportamentos observáveis. E a partir daí surgiu esse paradigma clássico da análise do comportamento, que é o estímulo discriminativo, que é tudo aquilo que acontece antes de algum comportamento. Esse estímulo discriminativo, vamos pensar no caso da ansiedade social. Ele poderia ser o fato de estar na frente de pessoas desconhecidas. Essa pessoa com ansiedade social, ela teria uma resposta, certo? E a resposta dela seria o comportamento dela, a reação emocional que ela tem e o comportamento dela. Esse comportamento que pode ser o comportamento que a gente chama de ansiedade, que são comportamentos com o coração acelerado, você está suando frio, respiração ofegante e assim por diante. Isso traria comportamentos talvez um pouco de fuga naquele contexto. Esse comportamento de fuga ou esquiva, ele seria mantido a partir das consequências. Aí o que acontece? Segundo a análise do comportamento, o que mantém um comportamento ou alguma resposta, seja ela funcional ou não, são as suas consequências. Consequências essas que podem ser um reforço positivo, um reforço negativo, uma punição negativa ou uma punição positiva, dentro de várias formas como é que eu posso falar? De sequenciamento, não, de contingências, né? São contingenciamento. Em seguida, logo
a psicologia da Gestalt, ela é, de certa forma, contemporânea, né? Mas o que acontece? A crítica dela é justamente ao excesso de objetividade da análise do comportamento, do behaviorismo radical. Porque o que eles argumentavam? Que o grande erro da análise do comportamento foi tentar isolar demais esse comportamento que a gente chama de humano. Por quê? Porque o todo, ele não é a soma das partes. Né? Então, de uma maneira bem resumida, todas a psicologia da Gestalt, as humanistas e as existenciais tentaram resgatar essa ideia de entender o indivíduo como um todo. A ideia de que o indivíduo não é apenas as relações, o seu comportamento não é determinado apenas por questões de contingências. E aqui veio a ideia, muito por causa do Roger, da ideia de você entender o indivíduo como um todo, de você buscar desenvolver naquele indivíduo os conceitos de autenticidade, de autoconsciência, e trabalhar essas relações da parte clínica no relacionamento terapêutico, no aqui e agora da sessão. Aí o que acontece? Na década de 50, de 1950 até 1970, nós tivemos aquilo que a gente chama da segunda onda da TCC, que foi o momento em que surgiu a terapia cognitiva como tal. O que essa terapia, o que essas terapias diziam? Elas diziam que não era a situação em si que causava uma resposta emocional ou um comportamento inadequado, mas sim a avaliação cognitiva, né? Aí, qual que é a ideia aqui? Que um estímulo, aquilo que a gente chamaria do estímulo discriminativo da ansiedade social, que nem tinha descrito lá, que é o quê? É você estar presente diante de pessoas desconhecidas, certo? Mas não é essa situação em si, e nem mesmo o histórico de aprendizagem da pessoa, que vai causar essa emoção de ansiedade e esses comportamentos de fuga e esquiva. Mas, acima de tudo, segundo a TCC, o que causaria isso é a avaliação cognitiva que a pessoa faz daquela situação. Ou seja, em outras palavras, o que causaria as dificuldades e toda a variação dos comportamentos humanos é a forma como a gente interpreta a realidade, é o significado que a gente atribui à realidade. Então o que acontece? Né? Concluindo esse primeiro slide. Cada linha teórica traz um foco para trabalhar as dificuldades e todas as demandas sociais que a sociedade demanda da psicologia. Nós temos a psicanálise com foco no inconsciente, análise do comportamento com foco em comportamentos observáveis e nas contingências. A psicologia da Gestalt, ela busca resgatar o indivíduo como um todo, vai trabalhar dentro de cada abordagem ali das humanistas e das existenciais com um foco diferente, mas dentro dessa lógica. E a TCC ela vai focar na avaliação cognitiva das pessoas. Só vou apagar aqui para passar para a próxima. Aí o que acontece? Nós tivemos essa segunda onda da TCC, e a partir de 1990, 1995, aproximadamente, começou a surgir aquilo que a gente chama da terceira onda da TCC, que são outras abordagens que vão ter a sua particularidade, né? O que fica claro na terceira onda? Que ela acaba entendendo um pouco a ideia da complexidade do ser humano. E que aquela ideia de que a gente não pode, que talvez todas as abordagens tivessem algum quê de realidade naquilo ali, né? E que para a gente entender esse fenômeno complexo que é o ser humano, talvez a gente precise de conceituações teóricas de proveniência de diferentes bases epistemológicas. Aí o que acontece? A gente vê que na terceira onda eles passam a trabalhar de uma maneira mais específica para cada tipo de transtorno psicológico. Por exemplo, nós temos aqui a terapia cognitiva baseada em mindfulness. E aqui a gente vê a mistura epistemológica. Você pega um conceito da terapia cognitiva, que vem de uma ideia bem cognitivista da realidade, e você coloca isso a partir
dos conceitos do mindfulness, que seria uma leitura ocidental de conceitos orientais milenares, né? A ideia da meditação, que está muito associada ao budismo e às outras filosofias orientais. Nós temos a terapia comportamental dialética, que surgiu inicialmente para tratar especificamente do transtorno de personalidade borderline, e ela também utiliza conceitos de várias abordagens diferentes. Nós temos a psicoterapia analítica funcional, que é a FAP, é a releitura da análise do comportamento. E temos a terapia de aceitação e compromisso. Cada uma delas vai ter a sua especificidade, e elas compartilham, né, com a terapia do esquema, essa ideia de você resgatar conceitos de várias abordagens, né? Não sei se vocês lembram, quem teve a oportunidade de ver a palestra sobre a terapia do esquema, o que ela fala? Ela usa conceitos do psicodrama, da análise, inclusive usa conceitos da terapia cognitiva. Ela resgata alguns conceitos da psicanálise, como a análise como o foco nas relações da infância, nas relações objetais. E ela também usa alguns conceitos da Gestalt, como o foco que ela traz na relação terapêutica. Isso não é um ecletismo ou uma mistura epistemológica, mas é uma releitura de outros conceitos dentro de uma corrente que tenha uma relação lógica e coerente entre si. Portanto, o que eu gostaria de ressaltar nessa parte da apresentação? Que a terapia cognitiva ela não é uma abordagem única. Ela é uma abordagem que parte de um pressuposto, que é esse pressuposto que eu estou mostrando para vocês, mas dentro dela vocês vão ter várias variações específicas. Qual que é o pressuposto principal de toda a terapia cognitiva? É a ideia de que não é a situação em si que determina o que a pessoa sente, mas como ela interpreta aquela situação. Essa é a ideia principal, tá? E a partir dessa ideia principal, nós temos dois pressupostos. Aquela ideia de que as nossas cognições, elas têm uma influência controladora sobre as nossas emoções e comportamentos. É aquela ideia que eu vou trazer vários exemplos para vocês. É aquela ideia de que não é tanto a situação em si que vai determinar se aquela pessoa vai ter aquela ansiedade social naquele contexto, mas acima de tudo como ela interpreta aquela situação que ela está, o que ela presta atenção, o que ela ignora e assim por diante. Do mesmo modo que a nossa cognição, ela pode influenciar na nossa resposta emocional, que é uma ideia que não é aceita dentro da análise do comportamento, por exemplo. Nós temos a ideia de que o nosso comportamento ele também pode afetar nos nossos padrões de pensamentos e das nossas emoções. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Exemplificando visualmente isso que eu estou falando, o modelo básico da TCC é esse que eu estou mostrando para vocês. Então, a pessoa ela tem medo de falar em público, por exemplo, e esse é o evento que ela tem. Esse evento ela vai causar a gente sempre vai ter uma forma de interpretar aquela situação. Ela pode ter um pensamento automático assim, puxa, essas pessoas estão julgando, elas estão vendo como eu estou nervosa e assim por diante. Como você tem um foco na pior coisa que pode acontecer, você vai ter um tipo de emoção, que pode ser, nesse caso, a ansiedade. Essa emoção ela vai ter uma manifestação fisiológica, cognitiva, como eu falei, e, acima de tudo, comportamental. Como a pessoa está muito ansiosa, o comportamento dela pode ser fugir de fazer outras apresentações em público. E percebe que uma vez que ela foge daquela situação, ela causa uma alteração no evento, porque as outras pessoas não vão vê-la, né? Ao mesmo tempo que ela reforça a sua avaliação cognitiva de incapacidade, de que aquilo é muito difícil e que ela não consegue lidar com aquilo. Ao longo do tempo, isso acaba criando um ciclo vicioso que quanto mais ela foge, mais ansiosa ela fica. Como que surgiu essa ideia da TCC? Ela foi uma ideia que
novamente, não foi totalmente inventada por ele. O Beck se baseou em vários autores pós-freudianos para trazer essa ideia. E o Aaron Beck, que é o principal fundador da TCC, como que ele chegou nessa ideia? Ele era um psiquiatra com formação psicanalista, e ele, na sua pesquisa, o que ele tentou? Ele começou a buscar evidências que comprovassem os pressupostos da psicanálise, né? Ele queria mostrar, de maneira empírica, por exemplo, que havia realmente a quebra do princípio de prazer, que Freud falava, e queria mostrar também que eram os desejos reprimidos, coletados, assim, que eram reprimidos da consciência, que causavam a depressão, que era a ideia na época, né? E o que ele acabou observando, por seu desgosto, ou deleite, né, dependendo, é que ele acabou não conseguindo encontrar evidências para isso. Para ele, começou a fazer mais sentido a ideia de que, por exemplo, na depressão, que era o que ele estava tratando inicialmente, o que poderia explicar mais precisamente os sintomas das pessoas com depressão eram mais erros no processamento da informação. Né? Era uma ideia de que eram erros no processamento da informação, de uma forma parecida com uma repressão, mas não necessariamente vinculada a questões sexuais ou questões libidinais. Vou trazer outro exemplo para vocês, ver se esclarece. Digamos que tenha uma mulher, uma pessoa, que ela está andando na rua, ali no corredor da universidade, por exemplo, e ela está subindo a escada e um colega de turma passa por ela. Aí ela dá oi para a colega, mas a colega não sorriu de volta. Dentro do modelo da TCC, isso causaria um pensamento automático, que eu vou explicar para vocês mais para frente, mas são aqueles pensamentos pré-conscientes, que não estão exatamente fora da sua consciência, mas eles acontecem de maneira automática. Eles não são conscientes, mas se você prestar atenção e se alguém perguntar para você, você consegue resgatar. Que nesse caso foi assim: a pessoa passou por ela e ela acabou não cumprimentando com um sorriso. E o pensamento automático seu pode ser: puxa, ela não gosta de mim. Isso é pautado numa crença intermediária, que são regras a partir das quais a gente tenta dar sentido para a realidade. Quando você começa a atender as pessoas, você vê que cada pessoa tem o seu sistema de crença, né, que pode ter sido aprendido pelos seus pais ou pela sua experiência de vida. E essa crença nessa pessoa é: se as pessoas são grosseiras comigo, é por causa dos meus defeitos. Isso tudo está sendo pautado numa crença central, que seria uma crença bem profunda e na maioria das vezes é muito difícil de você chegar até ela, que é aquela ideia de que, poxa, eu não tenho valor. Aí o que acontece? Essa crença central de falta de valor, ela acaba criando as regras a partir das quais ela interpreta a realidade, que influencia no pensamento automático que ela tem das situações. Isso acaba fazendo com que a forma como que ela interprete essa situação causa esse sentimento de tristeza, e essa tristeza gera um comportamento de evitar cumprimentar aquela pessoa de volta, né? Poxa, ou até mesmo pedir desculpa. Entende o que acontece? O que acontece é que a forma como a pessoa interpretou, é a avaliação cognitiva, é a avaliação cognitiva que vai desencadear esse sentimento de tristeza e esse comportamento. Mas não apenas as contingências externas. Aí o que acontece? A partir dessa concepção teórica, a gente entende que é a forma que a gente interpreta a realidade que vai causar os nossos problemas emocionais. Sendo assim, acredita-se que se você conseguir mudar esse pensamento automático, você pode mudar a reação emocional da pessoa. Logo, as nossas intervenções, elas buscariam criar hipóteses alternativas, né? Por exemplo, será realmente que o fato daquela colega que passou por você
Será que isso, se ela não ter sido simpática, será que isso quer dizer necessariamente que ela não gosta de você? E mesmo que ela não goste de você, isso significa que você não tenha valor como pessoa? Aí você começa a construir com a paciente hipóteses alternativas. Talvez ela não tenha sido muito simpática, porque ela estava pensando em outra coisa, vai ver ela estava cansada, vai ver ela não teve um bom dia, né? Outra situação que a gente pode pensar é a ideia de que a pessoa tirou uma nota ruim na prova. O pensamento automático, nesse caso, pode ser isso. Poxa, eu fui mal de novo, cara. Pô, não serviu pra nada mesmo, né? Isso pode estar sendo pautado numa regra. Poxa, se eu tirar uma nota ruim, eu sou burro. E a crença central dessa pessoa pode ser: eu sou burro. Logo, essa situação, tirei uma nota ruim, ela pode desencadear um sentimento de tristeza e pode levá-la a querer desistir da disciplina. Do mesmo modo, a gente tentaria mudar esse sistema de crença da pessoa e tentar fazê-la entender que talvez o fato dela não ter tirado uma nota boa seja não porque ela seja burra, mas porque ela não entendeu o conteúdo, porque ela não se esforçou o suficiente e assim por diante. Aqui nós temos outro exemplo de outra pessoa que, a partir da mesma experiência, ela teve uma reação bem diferente, né? Que é um sentimento de raiva que a levou a reclamar na coordenação. Aí vamos lá, de novo. Retomando essa ideia, o que seria um pensamento automático? São avaliações automáticas e pré-conscientes das situações que passam por nossa cabeça diante de diversas situações. Se vocês começarem a observar, vocês vão ver que isso é inevitável. A gente sempre vai entender de uma forma associada ao nosso sistema de crenças, né? O principal exemplo disso são as discussões que ocorrem em grupo de WhatsApp. Percebo que às vezes é muito comum a pessoa querer dizer uma coisa, querendo com uma determinada intenção, mas cada pessoa pode entender de uma outra modo e às vezes acaba causando desentendimento. E o que acontece? Ele é um pensamento pré-consciente, porque nós podemos ter acesso a ele se nós prestarmos atenção. E outra coisa característica, e não sei como funciona para vocês, mas para mim é difícil, porque eu já estou há muito tempo na psicologia, né? Mas a maioria das pessoas não faz a mínima ideia dos pensamentos que tem. Né? Ó, vou mostrar o que geralmente acontece. Geralmente o que acontece, a pessoa ela tirou uma nota ruim. Aí ela teve, sim, um pensamento automático. Ah, esse professor está me perseguindo. Mas isso está muito longe dela ter consciência. Mas o que ela vê é o sentimento de raiva. E quando ela vê, ela já está reclamando na coordenação. Porque faz todo sentido essa interpretação que ela fez da situação. Muito provavelmente pela história de vida que ela teve, né? Além dos pensamentos automáticos, nós temos as nossas crenças intermediárias. É aquelas ideias que, à medida que eu for lendo aqui, talvez você se identifique. Aquela ideia de que, poxa, eu devo ser perfeito, eu tenho que agradar todo mundo, eu devo estar sempre me relacionando com alguém, senão eu não tenho valor. Eu devo ter muitos amigos, senão eu não sou popular. É sempre essa ideia do ser. Então, se são grosseiros comigo é porque estão percebendo os meus defeitos, que é o caso daquela primeiro paciente que eu falei. Se eu tirar uma nota ruim, isso significa que eu sou burro. E por fim, nós temos as crenças nucleares, que são que é um filtro a partir do qual a gente interpreta toda a realidade. São verdades incondicionais, incontestáveis, rígidas, globais e super generalizadas. Esse conceito ele se associa bastante com a ideia dos esquemas disfuncionais, desadaptativos disfuncionais do Jeffrey Young, que são aqueles esquemas da terapia do esquema. Vejam que o que são esses esquemas? São padrões emocionais generalizados, a partir dos quais a gente se relaciona com o mundo. É literalmente o óculos, a partir do qual a gente interpreta a realidade.
E são coisas tão intrínsecas, tão profundas, que a gente nem questiona, né? A gente simplesmente reproduz e isso vai influenciar os pensamentos automáticos que a gente tem diante de cada situação. A gente pode, por exemplo, ter lá no fundo de que, no fundo, a gente nunca vai ser compreendido e amado o suficiente. A gente pode ter a ideia do abandono, que as pessoas que eu amo irão me abandonar. A gente pode ter a ideia da desconfiança, abuso, que é aquela ideia de que as pessoas só querem me prejudicar, né? Nós podemos ter a ideia de fracasso. Quem nunca? Quem nunca conheceu alguém que, apesar de ser tão bem sucedido na vida, ainda assim não consegue reconhecer o seu sucesso, né? Aquela pessoa que você elogia a pessoa e ela fala, não, nada, para. Que a pessoa fica até brava quando você elogia ela. Né? Quem nunca se sentiu uma fraude, né? Enfim. Depois vocês podem dar uma olhadinha nisso e retomar um pouco o conteúdo que a palestrante da terapia do esquema falou para vocês. Outra forma de vocês praticarem esses conceitos é vocês tentarem descrever uma situação que vocês tiveram. Assim, o principal critério que a gente usa é tentar lembrar de uma situação que teve uma forte conotação emocional. Uma vez que, sei lá, uma vez que você foi demitida, uma briga com o seu cônjuge, um término, alguma situação que teve uma forte conotação emocional para você. Em seguida, você deve descrever a situação, colocar naquele esqueminha que eu coloquei lá para vocês. Depois você descreve o sentimento que você teve e o comportamento. E só no fim você tenta lembrar o que será que passou na tua cabeça? Quais foram os pensamentos automáticos? Quais são as regras condicionais que você talvez tenha dentro de você? E por fim, depois de um grande trabalho de autoanálise, talvez você consiga descrever e perceber um pouco dos seus esquemas, né? Como que a gente, como terapeuta, ajuda a pessoa a chegar nas suas crenças centrais? Aqui eu descrevi uma situação, tá? Como que é? Esse é um menino que falou assim que ele precisava ir para uma festa e ele estava decidindo se ia ou não. E qual que era a preocupação dele? Poxa, se eu precisar chegar em alguma mulher na festa, eu vou ficar muito ansioso. Aí o que que você faz? Você nunca vai impor aquilo que você acha que ele está tendo. O que você faz é o contrário. Por meio de questionamentos, você vai fazendo o paciente a desenvolver consciência sobre o que ele realmente está pensando naquela situação. Você pode falar assim, o que você acha que irá acontecer? Ele vai falar, poxa, eu vou ser rejeitado. Se isso acontecer, então isso significa que eu devo ser um perdedor. Se você for um perdedor, então isso significa que eu jamais encontraria alguém para um relacionamento. E se você jamais encontrar alguém, então eu vou morrer sozinho. Se você morrer sozinho, isso te incomodaria? Por quê? Porque eu não conseguirei ser feliz se eu estiver sozinho. Eu sempre serei infeliz. E qual que é o pressuposto, então? Que eu preciso de outras pessoas para ser feliz. E esse é aquele momento de insight, né? Que a pessoa começa a estabelecer as relações, de entender, poxa, é por isso que eu faço isso e tal, que é o grande barato da terapia. Aí o que acontece? Até aqui, o que a gente viu? A gente viu o pressuposto da TCC, a gente viu mais ou menos como que essa ideia surgiu, e agora a gente vai ver o que o Beck queria dizer com os erros cognitivos. Esses erros cognitivos, à medida que eu for descrevendo para vocês, vocês vão verem como eles são normais, né? Acho que todo mundo faz isso em maior ou menor grau. O que acontece? A ideia do Beck é que as psicopatologias surgem quando esses erros cognitivos se tornam muito exagerados. E talvez com os exemplos fique mais claro para vocês. Qual que seria o erro da abstração seletiva? É a ideia em que você... É uma tendência muito forte que nós, como seres humanos, temos de examinar apenas uma parte da informação disponível. Né? O que a gente costuma fazer, e no contexto político isso é muito forte hoje em dia, né? A gente tem uma crença, né, que nesse caso aqui seria
Poxa, a pessoa chega para você ela falando que ela não é uma boa profissional. Aí você olha para ela e a pessoa, poxa, a pessoa ela é coordenadora de um departamento, ela é gerente de vendas e tal. E você não consegue entender, né? Poxa, mas por que você acha isso? Aí ela começa a contar para você quais são as evidências que ela tem que sustentam que ela não é uma boa profissional, do que ela vai falar. Você vai ver claramente que quando ela está dentro de um processo depressivo, tal, ela vai ter um foco muito grande em tudo aquilo que deu errado na vida dela. Ela vai começar a falar, poxa, há 10 anos atrás eu lembro que eu fui fazer uma apresentação e meus colegas riram de mim. Eu lembro que uma vez eu tentei coordenar a equipe e a equipe não gostava muito de mim e tal, percebe? E ela começa a trazer informações que confirmam a sua crença. Ao mesmo tempo que ela tem um foco muito forte nisso, ela começa a esquecer outras informações que derrubariam a sua crença central, né? A ideia, informações que poderiam ser, primeiro, ela é coordenadora, gerente de vendas. Segundo, ela ganhou um prêmio como a profissional do ano na sua empresa em 2014. Entende? Todas essas informações, elas estão lá, mas por algum motivo, existe uma tendência muito forte da pessoa ter um filtro de informações que comprovam a sua tese, ignorando aquelas que não encaixam no seu sistema de crença. 2. Inferência arbitrária. Isso acontece quando a pessoa tira uma conclusão, né, de como o mundo funciona, ou de como aquela situação ali funciona, a partir de evidências contraditórias ou evidências que claramente não levam, não confirmam nada, né? Por exemplo, lembra da situação da menina do corredor lá, que a colega passou por ela e não a cumprimentou? Qual foi o tipo de erro que essa menina fez? Ela concluiu que a menina não gosta dela. Aí você, como terapeuta, você pode perguntar, tá, mas como é que você sabe que ela não gosta de você? Bom, ela não gosta de mim porque ela não sorriu. Tá, mas você tem alguma... Como mais você pode saber se ela gosta de você ou não? Será que o fato dela não ter sorrido significa isso? Daí ela vai falar, ah, sim, foi assim que eu me senti, pelo menos. Né? Aí você fala, beleza, vamos investigar mais sobre isso. E outros dias, ela sorriu para você? Daí ela fala, sim. Aí é o momento que você fica, puxa, vindo, né? Qual é a relação lógica, né? Faz todo sentido para essa pessoa que está em sofrimento, mas olhando de fora talvez não encaixe. Então você tem que ajudá-la a talvez repensar essa situação. E o que acontece? Nesse caso, é um erro cognitivo. Né? Ela pegou uma evidência pequena e acabou distorcendo as suas conclusões. E essa distorção causou um sentimento de tristeza e desencadeou todos os sentimentos de culpa e assim por diante. O terceiro tipo de erro é a supergeneralização. É quando você pega um evento isolado e você generaliza para vários outros contextos que não têm uma relação direta com aquela situação que você teve. Por exemplo, uma vez eu atendi uma mulher que estava grávida de 8 meses, né? E ela estava muito em pânico. Assim, a situação que ela descrevia era uma crença de total pânico. Por quê? Porque ela tinha uma ideia, uma crença muito forte que ela seria uma péssima mãe. Aí eu comecei a investigar com ela, né? Poxa, mas quais situações que existiram na sua história de vida que levaram a pensar isso, né? E a história que ela lembrou foi essa, que teve um dia que ela estava que a irmã dela pediu para ela cuidar do sobrinho. E nesse evento foi um desastre, que a criança estava agitada, ela não conseguia realmente controlar a criança. Aí o que acontece? A partir de uma experiência isolada, ela aprendeu uma regra de que ela seria uma péssima mãe, que acabou se estendendo para situações que são muito diferentes, né? Vocês concordam comigo? Que apesar da situação da mãe, ela ser de muito mais responsabilidade do que a de tia, nós temos também a questão da aprendizagem. A gente vai aprendendo com o tempo. Toda mãe sente um pouco de pânico no começo, né? E ela poderia pensar em outras alternativas, que ela pode pedir ajuda, que ela pode ter o apoio do marido, e assim por diante.
o que fica claro aqui é isso, né? Que a partir de um evento isolado, ela criou uma regra que se generaliza para outras situações que não têm uma relação imediata com a situação original. A quarta situação é a da maximização. É quando você pega um atributo, uma situação, e você aumenta as consequências disso até um extremo absurdo. Por exemplo, a gente pode pensar na situação em que a pessoa foi demitida, certo? Uma pessoa que não esteja, uma pessoa sem depressão, por exemplo, ela tentaria focar numa solução, né? Ela foi demitida, isso é horrível, mas, poxa, o que eu posso fazer com isso? Já uma pessoa que está dentro de um quadro de depressão ou de ansiedade, ela tem uma tendência em aumentar consideravelmente a relevância disso. Ela vai ao extremo, ela vai pensar, poxa, eu nunca mais vou conseguir me manter. Poxa, eu fui demitido, agora minha mulher vai me largar, eu vou voltar a morar com meus pais. Entende? E a cabeça começa a girar em um monte de problema que acaba não levando ela até a solução dessa situação. Outro contexto é o da minimização. Ao mesmo tempo que a gente pode aumentar até o extremo a importância de alguma situação, a gente pode diminuir a gravidade de algumas situações. A gente vê muito claramente nisso em pessoas que usam drogas, né? Ou pessoas que bebem e dirigem. Né? O que elas... Infelizmente é uma coisa muito cultural no nosso país, mas a evidência é essa. Muitas pessoas bebem, dirigem e morrem. Esse é o fato. Todos os dias isso acontece. Mas por algum motivo, algumas pessoas acreditam que, beleza, isso pode acontecer com outros, mas por algum motivo eu sou especial, isso não vai acontecer comigo. Outro exemplo, uma pessoa em pleno surto de coronavírus, a pessoa pode sentir que não. Algumas pessoas se infectam com isso, mas isso não é um grande problema, né? Então eu vou pra praia, vou lá curtir, vou lá com a galera, vou pro carnaval, vou pra balada, né? Esse é um exemplo claro de minimização. Outra situação é o que a gente chama de personalização, que é aquela situação em que a gente pega um evento isolado, um evento que não tenha relação com a gente, e por algum motivo a gente se sente responsável ou culpado por algo que dá errado nesse contexto. O exemplo que eu pensei aqui foi o exemplo do divórcio. Vejam como isso é comum, né? Quando, a partir do momento que os pais se separam, uma criança ali de 8, 9 anos, ela pode entender que aquilo, por algum motivo, foi culpa dela. Que o fato dos pais se separarem, por exemplo, foi porque ela não tem sido uma boa filha, que aquele dia lá ela não deu atenção para os pais e tal. E assim por diante. O sexto tipo de erro é o pensamento da dicotomização. É um pensamento muito comum. É muito difícil. As pessoas precisam de um treinamento muito forte, realmente, no método científico, para ela conseguir realmente superar isso, porque essa é uma tendência muito forte do nosso pensamento, que é dividir a realidade entre duas categorias. Ou aquela pessoa, ou aquele homem, né? Ele é um perfeito, um príncipe encantado, ou ele não presta. Ou aquela pessoa, né? Me perdoem a analogia aqui, né? Ou aquela pessoa é de esquerda, ou ela é de direita. Ou ela é comunista, ou ela é fascista, entendeu? São essas dicotomias que a nossa mentalidade ela se encaixa, né? A gente naturalmente, se a gente não vigiar, a gente acaba entrando nessa ideia. Sem perceber que, na verdade, a realidade ela é um contínuo, né? Não existe pessoa, ninguém é bom ou mal necessariamente. As pessoas têm essas variações. Nem todo trabalho vai ser perfeito, mas ele pode ter matizes entre a perfeição e o desastre. Alguns exemplos. Aqui seria legal, eu vou dar um tempinho para vocês, de tentarem praticar esses erros que eu coloquei lá, né? Qual que é a ideia desse exercício? Eu vou descrever a situação e você tenta identificar que tipo de erro esse paciente está fazendo. Pode ser? Vamos lá. Marcelo tem 16 anos e está muito triste. Ele chega ali para você como terapeuta porque um dia ele foi puxar um assunto com uma estranha no Instagram, porque ele estava interessado, né? E ela acabou não dando muita bola para ele.
A partir disso, ele concluiu: é impossível seduzir alguém no Instagram. Ou seja, nem adianta tentar mais pra frente. Isso é uma regra que ele criou, tá? Um pressuposto subjacente lá. Que tipo de erro ele está cometendo aqui? Esse é o erro da supergeneralização. Ele pegou um evento isolado e generalizou para o universo. Então, toda tentativa de sedução pelo Instagram vai dar errado. Por quê? Porque um dia eu tentei e não deu certo. É isso. O segundo erro, ele se refere a mim, né? Esse é um erro que... É um pensamento automático que me cometeu quando eu comecei a dar aula para os alunos que vieram da Facel. Eu comecei a dar aula para os alunos da Facel e percebi que eles chegaram muito bravos, muito irritados pela situação como um todo, né? Eu via na cara de vocês, deles, essa raiva. E o pensamento automático que me acometeu ali na ideia de que, pô, eu sou um péssimo professor, cara. Poxa, olha a reação deles, minha aula tá horrível e tal. Que tipo de erro cognitivo eu estava fazendo nessa situação? Esse é o erro da personalização. É, pode considerar como uma inferência arbitrária, mas acima de tudo é uma personalização. Eu estou pegando uma, uma reação emocional ali de comportamento não verbal que está associado à situação como um todo e estou tomando isso como uma culpa minha. É como se eu tivesse sido responsável, único e exclusivamente, por isso. A terceira situação é a da Marcela. Ela tem 13 anos e não quer fazer as provas de recuperação de matemática. Quando a mãe obriga ela a ir, ela se joga no chão, bate porta, e xinga a mãe e diz: sou burra, cara, diferente do meu irmão que é um gênio. Que tipo de erro ela está cometendo aqui? Esse é um pensamento absolutista. É como se ela dividisse a vida entre duas categorias. Ou você é inteligente, e como é que você sabe que alguém é inteligente? Porque ela tira boas notas. É o caso do irmão dela. Ou você é burra, porque você tira notas ruins. Percebe? Ela não consegue ver que, na verdade, existem outros fatores que podem levar a uma nota ruim. Ela pode, ela pode ter dificuldade com aquele conteúdo só, ela pode não gostar da professora, ela pode ter criado uma aversão ao conteúdo. E ela pode, acima de tudo, uma vez que ela identifique a causa do problema, ela pode melhorar no futuro, né? Outro erro se refere ao Jim Carrey. Jim Carrey, ele está num programa e ele é elogiado por sua capacidade de atuação de televisão. Mas ao invés de ele ficar feliz com isso, com o elogio, ele se sente triste, irritado e acaba tratando a jornalista com desprezo, falando: ah, mas isso nem é grande coisa. Que tipo de erro ele está fazendo aqui? Esse é o erro da minimização. Ele está pegando um atributo e está diminuindo a relevância desse atributo para, né, a sua relevância. Outro erro é do Leandro Carnal. Ele é chamado para dar uma palestra para 300 pessoas em um evento na organização onde trabalha. Mas ele acaba procrastinando indefinidamente a preparação para a palestra. E ele fala: poxa, eu sou incapaz de falar para públicos tão grandes. O erro aqui é o da abstração seletiva. Você vê que ele pegou algumas evidências do passado, algumas situações que ele teve dificuldade de falar em público no começo da carreira, e acabou ignorando todas as outras experiências positivas que ele teve ao longo da carreira. É aquele filtro de atenção que eu tinha falado, né? Esse caso aqui, ele é um caso real, um caso que eu atendo, e que acho que o principal sentido disso que eu coloquei aqui é mostrar como as nossas crenças, elas podem ser disfuncionais, mas ao mesmo tempo que elas são disfuncionais, elas fazem todo sentido para o indivíduo. Né? Olha lá, um homem de 28 anos, ainda mora com os pais e nunca trabalhou na vida, né? Ele se recusa a procurar qualquer tipo de trabalho.
Quando o psicólogo tenta convencê-lo a arrumar seu currículo, ele não fica necessariamente com raiva, ele sente medo e muita tristeza, né? Ele acaba entrando num quadro depressivo e acaba ameaçando abandonar a terapia. O sistema de crenças, né, o significado que ele atribui a isso é o seguinte: ele fala, poxa, eu sou comunista e sempre ouço histórias de pessoas que são exploradas por seus chefes no trabalho. Logo, eu não quero me submeter ao capitalismo. Que tipo de erro isso pode ser? Isso é o que a gente chama de inferência arbitrária, né? Porque, veja, como ele não teve experiência concreta com o trabalho, ele tirou conclusões de como é o trabalho a partir das evidências que ele tem, que é a descrição de pessoas em vídeos, em documentários, em fóruns, na internet e tal. E o que que a gente vê? Que a gente realmente tem a questão da exploração, mas ele aumentou num nível muito forte, né? Ele considera essa exploração muito além do que realmente é, né? E ele prefere ficar ali na zona de conforto. Portanto, o que eu tentei mostrar com esses exemplos? É mostrar como esses erros cognitivos eles são comuns, né? Como que nós temos nosso sistema de crenças e na maioria das vezes isso não traz problemas para a gente. Na verdade, esse sistema de crenças justamente ele denota, ele faz referência à nossa personalidade, a quem a gente é. A gente não seria quem a gente é se não fosse os nossos valores e as nossas crenças. O problema acontece quando as pessoas, por algum motivo na história de vida, por interações complexas entre a genética, a biologia e ambiente, o problema ocorre quando essas pessoas desenvolvem aquilo que a gente chama de crenças desadaptativas, que são crenças que, além de ser muito fora da curva, né, muito fora do que outros indivíduos acreditam, elas, acima de tudo, trazem problemas para essas pessoas, que trazem problemas para que elas se adaptem aos seus contextos e consigam resolver esses problemas sozinhos. Portanto, o objetivo de todas as técnicas da TCC é justamente encontrar essas crenças desadaptativas e transformá-las em crenças que sejam adaptativas. Por exemplo, a pessoa foi demitida. Uma pessoa que está com um quadro de ansiedade, de pânico ou de depressão, ela vai ter um filtro atencional que vai fazê-la focar no problema. Ela vai sempre considerar o que pode dar errado. E esse loop de problemas se torna tão forte que a pessoa se torna incapaz de ver a solução. Uma pessoa com um pensamento adaptativo, ela vai entender qual é a dificuldade da situação, mas a sua mente automaticamente vai levá-la para buscar uma solução. Mesmo que não seja uma solução fácil, ela pelo menos tem forças para poder encontrá-las. Ou seja, o objetivo da TCC é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Para quê? Para que, a partir de algum tempo de terapia, ele consiga identificar quais são os seus pensamentos automáticos. E quando ela consegue identificar, poxa, o fato daquela menina não ter me cumprimentado bem, ele vai ativar a minha crença de desvalor. Tá, mas como eu percebi isso, talvez eu possa pensar, não, mas nada a ver, talvez tenha sido outra coisa, talvez ela esteja cansada e tal. E a partir dessa correção cognitiva, você consegue diminuir aquele sentimento de tristeza e ter um comportamento mais adaptativo de continuar conversando com ela, ou talvez perguntar, tá tudo bem com você e tal, e assim por diante. Exemplos, lembra do menino do Instagram que dizia que era impossível seduzir alguém pelo Instagram? O que você, como psicólogo, você poderia fazer? Você poderia fazer essas perguntas que eu coloquei aqui. Tá, mas como é que você chegou a essa conclusão? Você conhece alguém que já conseguiu? Quais foram os motivos pelos quais ela não te deu bola? Que assuntos você puxou? Que evidências que nós temos que o fato de que se você tentar com uma outra pessoa, você não vai ter um resultado diferente?
Ou seja, a gente está tentando substituir essa crença de que é impossível seduzir alguém pelo Instagram pelo fato de que, pela crença um pouco mais adaptativa, que é o fato de eu levar um fora de uma mulher não impede que a próxima dê certo. Outra situação é essa crença, esse pensamento automático que eu tinha. Poxa, os alunos estão bravos, então isso quer dizer que eu sou um péssimo professor. O que eu poderia me perguntar naquele contexto? Como é que você sabe que eles estão bravos e irritados? Quais os motivos que os levaram a se sentir assim? Será que não existem outros motivos que levaram eles a se sentir assim? Como que eu planejei a aula? Será que a aula está legal mesmo? E será que, mesmo que a aula não esteja ruim, né, será que esse é o único, será que eu sou o único responsável por essa reação emocional deles? E sabendo de tudo isso, o que eu posso fazer para diminuir a reação dos alunos? Talvez eu possa tentar uma estratégia diferente, tentar uma didática diferente, um novo enfoque ao conteúdo. Posso perguntar para eles se está tudo bem? E assim por diante. Ou seja, o objetivo aqui seria substituir essa crença desadaptativa de que sou um péssimo professor pela ideia ali que os alunos podem estar irritados, porque eu sou péssimo também, é possível, mas também existem outras possibilidades, pela questão da qualidade, de eles estarem se adaptando a uma nova instituição, e assim por diante. Marcela tem 13 anos e não quer fazer a prova. Lembra dessa situação? Aqui a gente poderia conversar com ela justamente isso. O que quer dizer ser burro? Como que você tem estudado para as provas de matemática? Ela vai falar, poxa, eu estudo na véspera da prova, não copio da professora. Daí você fala, então, será que se a gente mudar isso, a gente não vai ter um resultado diferente? Em quais matérias você é boa? Será que tem diferença se você estudar de outra forma? Por que teu irmão é um gênio? Será que o fato de você ter uma nota ruim em matemática quer dizer que você não tenha valor como pessoa? Aí, com o tempo, a gente vai tentar convencer aquela adolescente que o desempenho dela está mais associado ao seu grau de esforço do que ao seu valor como pessoa. E assim por diante, tá, gente? A ideia é essa. Vocês podem utilizar esses slides, vocês vão ter a disciplina de terapia cognitiva e vão aprender esse passo a passo, essa forma de pensar. Mas a lógica da TCC, de maneira bem resumida mesmo, é essa. É importante ter sempre em mente qual é o nosso objetivo e que a gente não vai, de maneira nenhuma, interferir com crenças que não estão trazendo problemas para aquela pessoa. Aí o que acontece? Com os alunos da turma regular, eu expliquei até esse momento. Né? Até para o vídeo não se estender tanto, eu vou parar por aqui. E na próxima gravação a gente continua vendo quais são os padrões de interpretação da realidade associados a cada transtorno psicopatológico, dando foco para a depressão e para a ansiedade. Beleza? Então, obrigado a todos. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!